Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do projeto REC à Tarde. Nessa sessão, a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. E aí a gente conversa aqui sobre questões que emergem das coleções que formam o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com Dom Juraci Oliveira. A Diocese de Amargosa foi criada em 1941, o seu primeiro bispo tomou posse em 1942 e a Tarde noticiou de muitas formas esses acontecimentos, a criação, a posse do novo bispo. Tudo bom, Dom Juraci? Tudo bem, Cliliane, tudo bem, Priscila? Estamos aqui para essa conversa, essa pequena entrevista. Eu fiquei encantado com os arquivos que vocês têm a respeito da Diocese de Amargosa. É um prazer estar com vocês. Então, Dom Juraci, a gente queria começar pedindo para você explicar a diferença entre diocese e arquidiocese, que ainda confunde muita gente. Confunde muita gente. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar pelo estado da Bahia. O estado da Bahia tem 3 arquidioceses. Nossa. A arquidiocese primária do Brasil, não é da Bahia, é do Brasil, que fica com a sua sede aqui em São Salvador da Bahia. Temos a arquidiocese de Feira de Santana e a arquidiocese de Vitória da Conquista. Então, cada bispo ele é autônomo na sua diocese, mas sempre tem o metropolita, no caso o arcebispo, que vai articulando a sua província eclesiástica quando assim tem necessidade. E Amargosa, ela não é arquidiocese, ela é uma diocese. Eu não sou arcebispo, eu sou bispo. Então, para dizer, então nós temos Dom Sérgio, que é o arcebispo primário do Brasil, temos Dom Josafá e temos Dom Zanoni, de Feira de Santana. Então, e ali eles têm aquela região, 4, 5, 7 dioceses, olha, ainda estou com a palavra paróquia nos lábios, né? Então, que é onde ele se torna um metropolita, assim, para articular. Mas que, na essência, o bispo diocesano, ele é um tanto autônomo, desde que seja de comum acordo com a doutrina, com o direito canônico e com a tradição da igreja. A diferença, então, às vezes é por conta de extensão mesmo territorial, De extensão territorial, né? Então, até se pensa já na Bahia ter mais uma arquidiocese, porque a nossa Bahia ela é muito grande. Sim. Então, ela precisa, para fazer melhor articulação. Quando fica muito grande uma arquidiocese, então é muito mais difícil a articulação pastoral, tem que ter uma comunhão entre os bispos, e para isso a igreja é muito organizada e se prepara assim sempre para os tempos novos. Dom Juraci, há muita confusão também em relação ao que é cargo, ao que é título, né? Então, por exemplo, né, quais são os cargos de fato, né? Porque muita gente pensa, por exemplo, que cardeal é um cargo, né? Por conta dessa prerrogativa de, Sim. por exemplo, participar da eleição para o Papa, né? Mas quais são, na verdade, os postos mesmo, os cargos, né? Digamos assim, Dentro da... de sacerdócio e de funções? Olha, se a gente pegar cargo e função, a gente pode até ficar um pouco perdido, né? Cargos e função. Por exemplo, uma função de Dom Sérgio é conduzir pastoralmente, uma palavra que a gente chama de dizer assim, isso é cargo do ordinário, não é ordinário no sentido pejorativo, aquele que tem o poder de dar ordem. Por exemplo, o que é doutrina, Dom Sérgio não pode mexer na doutrina, Sim. mas o que é pastoral, ele pode mexer, né, na pastoral. Um exemplo bem simples, na diocese ele pode dizer assim, para se fazer batismo, todos os pais devem fazer um curso, vamos dizer, de 2 anos, ou de 1 mês, 5 encontros, e o outro bispo, eu só baixo um final de semana para tomar noção. Quer dizer, essas coisas assim pequenas e simples que a gente vai norteando. Então, é função de um cardeal participar de conselhos do Vaticano, de participar vamos dizer assim, das decisões. E o cargo dele aqui é de ser arcebispo e metropolita, inclusive meu metropolita, aqui de Alagoinhas, de Camaçari,
de Cruz das Almas. Olha aí, quantas coisas. Isso realmente é uma função que ele tem de articular, viu? Então, o bispo, a gente tem o diácono, o padre, o bispo. Vamos lá. Nós temos 7 sacramentos na nossa igreja. Então, desses sacramentos, nós temos 2 que são chamados sacramentos de comunhão ou de serviço. O matrimônio e o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, ela vai ter 3 graus. Diácono, que seria o primeiro grau, na hierarquia. Na hierarquia, o segundo, sacerdote, e o terceiro, bispo. Ainda há uma confusãozinha quando a gente diz assim, a consagração do bispo. Não é consagração, de fato é ordenação, né? Então, tem esses 3 graus, a ordem. E Deus me deu a graça de experimentar o 3. Não tem padre sem ser diácono, né? E não tem bispo sem ser padre, né? Então, eu experimentei esses 3, vou experimentar esses 3 graus na profunda gratidão a Deus, né? Agora, depois vem os títulos, por exemplo. Cardeal é título, não é ordenação. Eu sou cônego. Participei desde 2008 como cônego do Cabildo Metropolitano de São Salvador. Que é o corpo administrativo, né? Era para ser, mas é mais um assessoramento. Sim. Isso é título. Então, eu fui eleito e fui empossado em março de 2008. Mas, por exemplo, me perdoe até o que eu vou dizer, que eu sei que vai vincular em muitos meios. Nunca fiz assim, tem que me chamar de cônego. Não, para mim, padre é minha unção, minha vocação, meu chamado. Como vigário geral, que fui da arquidiocese, que aí é uma função que o cardeal confiou a mim, então todo vigário geral, por norma de Roma, a gente é monsenhor. Mas nunca assinei nem me apresentei a ninguém como monsenhor. Agora eu me apresento como monsenhor porque, de fato, a partir da minha nomeação, que foi no dia 31 de maio, então eu sou monsenhor e quem me chama de bispo, de dom, não tem nenhum erro, porque, de fato, já sou o bispo eleito. E mais ou menos quanto tempo demora de diácono para padre e para bispo? Ou é muito assim, depende? Muito bem, eu vou dizer 2 coisas. Tem 2 tipos de diáconos. Tem o diácono temporal, né, ou transitório, como a gente chama. Você se ordena, você para ser padre tem que se ordenar diácono. Certo. Se é para a sua ordenação diaconal, geralmente vai de 6 meses a 1 ano você se torna padre. Porém, se é para diácono permanente, na nossa arquidiocese tem que ser casado, então tem que ter um tempo, tem todo vamos dizer assim, uma formalidade. Aí ele se torna diácono para sempre. Aí nós nos tornamos, quando nos ordenamos padres, somos padres e pronto. E na minha concepção, até o dia, vamos dizer, 15 de maio, que eu soube um pouquinho antes, né, que eu tinha sido nomeado bispo, eu estava pensando em morrer como padre, né? Mas Deus disse, como padre você não entra no céu, e me deu o título de ser bispo para que eu possa chegar no céu. Porque nem todo, né, gente? Sim. Então, assim, nem todo padre vai ser bispo. Não é uma ascensão da carreira. Não. Lembre que faz 18 anos que saiu um bispo do clero de São Salvador, né? Então é um tempo muito longo. E não é, veja bem, não tem estudo para isso, claro que vai pesar também, né? Mas, vou estudar para ser bispo, não tem isso. Isso é uma escolha da comunidade, do clero. O clero é consultado em profundo sigilo. Até hoje, mesmo já sendo bispo, eu ainda não descobri quem foi que me nomeou para esse cargo. Geralmente são muitos padres, leigos, religiosas, né? Então, muita gente vai consultar e depende dessa consulta. Então, o que é que vão falar da gente? Por exemplo, vamos exagerar. Foram consultadas 40 pessoas. 39 falaram bem. Só uma pessoa falou mal. Então, você vai analisar realmente para saber se tem fundamento aqui. Se tiver fundamento, mesmo uma pessoa pode impedir. Mas isso, para dizer, é muito tranquilo essa consulta. E a gente tem que entender o trabalho do padre, a vida do sacerdote, porque Deus dá a graça, mas não tira a sua humanidade. E por isso temos que entender que o padre e o bispo são homens que têm sentimento. Por exemplo, vou dizer aquela coisa já adiantando, já chorei tanto, né? Mas eu tenho pedido a Deus que minhas lágrimas não sejam lágrimas apenas, mas que minhas lágrimas sejam oração.
Inclusive, Dom Juraci, a igreja, né, ela é muito bonita do ponto de vista do ritual, né, dos cuidados, dos símbolos que tem, né? Então, por exemplo, um bispo, né, quando ele usa determinados ícones como o cajado, né, como a mitra, que é o símbolo da sua autoridade, mas também da sua missão de pastoreio, né? Então, é o pastor de um determinado povo. Então, quando ele entra com aquele cajado, é muito bonito, né, para quem está percebendo. Como é esse rito do bispo e quando é que vai acontecer o seu? Vai acontecer no dia 29 de julho, às 9 horas, no Colégio Antônio Vieira. Para isso, a gente está esperando muitas pessoas, porque é um momento que não é meu, eu tenho que tomar consciência, é da Igreja Particular de São Salvador e da nossa Igreja Universal. Claro, se Dom Sérgio dissesse, eu não quero Juraci como bispo, certamente o Papa não iria me nomear. Então, querendo ou não, eu acredito que teve a influência de Dom Sérgio, assim, de dizer assim, ele é meu vigário-geral, eu o conheço, pode ser bispo. Então, naquele dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora Prima Isabel, quando lê que eu fui nomeado bispo, então eu recebo a cruz chamada de cruz peitoral. E essa cruz, vou fazer questão de dizer que quem me deu foi Dom Sérgio, o que guardo com muito carinho, mas ele não me deu só essa não, me deu também do dia da minha ordenação, vai ser outra, viu? E a gente na missa já recebeu o solidel, né? Somente Deus, ninguém acima da minha cabeça, somente Deus. Então, somente a gente recebe só isso. No dia da minha ordenação, eu vou receber o anel, né? Geralmente colocado na mão direita, vou receber a mitra e vou receber o báculo. Naquele dia, então, eu recebo, vamos dizer, esses 3 instrumentos da minha missão, porque eu não quero nem falar de autoridade, eu quero falar de missão. Eu quero ser enviado em missão para servir ao povo de Deus, a igreja que eu tanto amo. Você falou da igreja, eu sou suspeita a falar da igreja. Olha, eu passei crise existencial na minha vida, mas nunca passei crise de fé. Eu nunca deixei de acreditar em Nossa Senhora, nunca deixei de acreditar na igreja. Eu amo muito a minha igreja, eu sou apaixonado pela minha igreja. E por isso, quando você fala da beleza, eu sou encantado. Veja bem, quando um casamento chega ao fim, quando alguém perde o encanto um pelo outro. E por isso, com certeza, vou ser muito feliz, porque quanto mais tempo eu passo nessa igreja, mais eu me apaixono por ela. Eu amo a minha igreja, e por isso sou muito feliz com tudo que ela me ofereceu. A gente percebeu. E sua posse é quando? A posse, em minha Alagoas. Posse, aí veja bem, a ordenação, né, aqui em Salvador, no Colégio Antônio Vieira, como já falei, no dia 29. Aí dá um tempinho para a gente respirar, né? Celebrar, por exemplo. Eu irei celebrar. Eu não sou baiano, porque eu sou mais baiano talvez do que você. Porque eu tenho 3 títulos de cidadão que me faz baiano. Sou teropolitano, sou laurefreitense e sou cidadão baiano. Recebi todos os títulos, né? Mas o senhor é de Pernambuco, né? De Pernambuco, criatura, eu sou de um lugar maravilhoso, eu sou da Paraíba. Né? Porque ele tinha falado em Pernambuco. Não, Pernambuco eu vivi muito Paraíba, tempo, eu gosto muito de Pernambuco, tenho belas lembranças, fui professor do estado, do município, então vivi ali muito bem. E de que lugar da Paraíba? Eu sou de Catolé do Rocha, na Nossa! Paraíba. Já ouviu falar de Catolé do Rocha? Me diga uma coisa se ouviu falar de Catolé do Rocha. Catolé do Rocha é um dos lugares mais famosos da Paraíba. Parece que todo mundo é de Catolé do Rocha. Ah, não é isso não. Agora eu vou exibir meu amigo, que eu amo muito, é a terra de Chico César. Então, e não é que eu seja velho, mas um pouquinho mais avançado do que Chico César, né? Então a gente participava da igreja, ele sempre tocando violão, conheci seus pais, o Netelvina, conheci as irmãs dele, um menino maravilhoso, Chico César. E quem sabe, né, Chico César, você pode estar nesse momento. Mas eu vou me tomar posse no dia 27 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral Nossa Senhora do Bom Conselho. Espero vocês. E como estão essas expectativas, né, para essa sua, como você mesmo chamou, essa sua missão? Gente, logo quando eu fui nomeado, um padre muito amigo me perguntou, colocou a mão no meu ombro e disse assim, qual é o seu projeto? E eu disse, amar.
Esse é meu projeto. Então, eu tenho que chegar para ouvir meu povo, ouvir meus padres, ouvir meus seminaristas, ouvir minha gente, para a gente sentar junto e dizer assim, o melhor caminho é por aqui. E é aquilo que eu digo, eu não quero fazer minha vontade. Minha vontade, ela pode ser muito mafiosa. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor, entregar, que Ele me conduza. E sempre digo, se a mão de Deus me conduziu até aqui, daqui para frente, ela não vai me soltar. A expectativa é gente nova, cara nova, mas eu recebi os nossos pares, todos os nossos, todos não, a maioria, quase todos vieram aqui, com raras exceções. Foi uma recepção muito bonita que eles fizeram, eu estou muito feliz. O nosso administrador, Padre Nelson, um grande homem, tem conduzido com muita sabedoria, e eu vou chamar de patriarca nosso querido Dom João Newton, que foi uma recepção muito agradável que ele fez, passou a tarde comigo, e eu estou confiando no projeto de Deus, que tudo vai dar certo, que minha missão seja para o crescimento do povo de Deus. E olha, eu posso dizer para o senhor o senhor é da Paraíba, passou por Pernambuco, Salvador, né? Olhe, e ainda por cima, a Amargosa faz um dos melhores São Joões, né? Uma das melhores festas de São João da Bahia. O senhor vai estar num território que é banhado pelo Rio Paraguaçu, vai conhecer o belíssimo Vale do Jiquiriçá e ainda o Baixo Sul, ou seja, uma região de água, né, de diversidade, de caatinga, de parte da Mata Atlântica. É um Com lugar certeza lindo. vai ser uma grande união aí. Sim. Eu me encantei quando cheguei naquele verde, né? Achei belíssima. Chegando em Amargosa, as estradas cheias de curvas, né? Não eram as curvas de Santos, mas eram as curvas de Amargosa. Então, fiquei encantado realmente com a beleza, né? Mas eu acho que essa diversidade, eu vou dizer o que eu prego tanto para meu povo, é a surpresa de Deus acontecendo. Vai conhecer Às vezes, milagres, por exemplo, né? milagres já de passei. Glauber Rocha. Vai ser uma festa. Olha, eu gosto de festa, né? Mas fiquem tranquilos que eu não vou dançar o São João não, viu? Mas eu vou abençoar, pode ter certeza, eu vou abençoar para aqueles que dançam. Gente, olha só, foi muito bacana, muito obrigada, viu, Dom Juraci? A gente quer desejar muita sorte, né? Sim, nessa nesse grande novo missão. desafio. Eu posso terminar dando uma benção? Sim, Pois é. com Então, certeza. eu vou terminar dando uma bênção, sobretudo para todas as pessoas, todos os homens e mulheres de boa vontade, independente da sua religião. Que o Deus de bondade, por intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, te abençoe e te guarde, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por essa santa bênção. Que a inveja nunca mais vos veja e a maldade nunca mais vos alcance. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom, gente, amém, axé. E aqui nos canais do Grupo à Tarde, gente, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.